Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos bárbaros! Nós estamos aqui nessa edição especial da Toca do Aventureiro, onde nós vamos discutir Robert Howard, especificamente a Fênix na Espada. E aqui nós temos os nossos convidados, todos apaixonados por espada e feitiçaria, e Howard. Então pessoal, estão aqui o MP Neves, o Edson, do RPG Brasil, e o Denis Nishimura, né? Todos nós amamos fantasia, amamos RPG e amamos escrever. Então, pessoal, por favor, se apresentem. Galera, primeiramente, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui para falar de Corona, falar do Robert Howard. Eu sou o MP Neves, eu sou o sumo sacerdote da fantasia sombria, sou o maior fã de Brandon Sanderson do Brasil, sou escritor de fantasia sombria, sou autor da trilogia Ruína de Noutora, do Música Roubada e agora o mais novo, né, o Contrato de Luz e Espelhos, que é um livro que está saindo aí pela editora Elixir, tá? Em breve vai estar chegando para todo mundo que apoia no Catarse. E uma das maiores inspirações na minha escrita desde o início foi o Robert Howard e o Conan, por isso que eu tô aqui, assim, porque eu não podia deixar passar o convite. Bem, eu sou o Edson, né? Sou organizador aí da RPG Com. Pera aí, Edson. Você tem que dar um pulinho, cara. Você tem que dar um pulinho. Você sempre dá um pulinho nos seus vídeos. Aqui não dá altura. Desculpa, continua. Aí haja coluna, só vamos dar um pulinho pro lado, assim, ó. Bem, eu sou produtor de RPG, né? Tanto de sistemas quanto de cenários. Autor aí organizador da RPG Brasil já há um bom tempo, né? Sou fã de Robert Howard. Posso dizer que eu não era fã de Robert Howard quando lia os quadrinhos de Conan, quando lançava no formatinho da Abril, eu não gostava. Eu aprendi a gostar já tem uns tempos para cá, quando a Mitos Editora lançou. Mas, ainda assim, eu posso dizer que as histórias de Conan têm muita inspiração nas criações dos textos que eu faço, né? Conan, como diversos outros, como Robert Howard, como diversos outros autores, tem a sua parcela de... Esse é o Edson, o druida das padarias. Ah, é, o druida das pradarias. Eu esqueci desse título. Voltando, né? Então, bom, meu nome é Denis Nishimura, né? Eu, como vocês também, amo Howard e amo escrever, né? Moro há 33 anos no Japão. E assim, que vocês me perdoem, né? Se eu pedir para vocês me passarem os links dos seus e-books, porque eu tenho um problema muito sério de logística dos livros para virem de lá do Brasil para cá, né? Mas eu fico muito feliz de estar podendo adquirir livros eletrônicos de autores assim do nosso círculo, né? É uma questão muito de troca, né? De experienciar outras escritas e tudo. E o Howard, para mim, ele é um autor assim único, né, cara? Ele é no mínimo visceral, né? Ele tem uma narrativa que te prende e pro Howard nada é normal. Pro Howard tudo tem um contorno muito forte, muito denso, muito épico. E a minha escrita é altamente influenciada por ele, principalmente por ele, né? O Denis, fala aí o nome dos seus livros pra galera. Bom, eu tenho o Imortal. Deixa eu ver aqui. Todos eles lançados pela editora Letras Virtuais. Esse pequeno calhamaço de 700 e poucas páginas, né? Tenho o Encanto dos Vampiros, também pela Letras Virtuais, né? Tenho o Colecionador de Mulheres, tá? Também pela Letras Virtuais. E o Encanto das Bruxas, né? E Lucius e Yeshua, que ganhou um prêmio esses tempos atrás. O Lucius e Yeshua. Aí. Tá. Nossa, eu fiz uma propaganda esses tempos atrás desse livro, Lucius e Yeshua, e aí um internauta falou assim, esse livro fala sobre Exu? Aí eu falei, cara, não tem nada a ver, não. Yeshua é o nome bíblico, né, de Jesus, né? Uhum. E assim, cara, eu não me prendo a gênero. Eu acho que trafegar entre os gêneros
né? É um exercício muito grande, é um desafio muito enriquecedor, né? Apesar de eu me identificar muito com o terror, com o suspense, eu curto muito essa coisa do estar ali trafegando entre os gêneros diferentes, né? Então, Eu acho até para fazer uma ligação já com o Howard e o Conan, né? O Howard também, tipo, apesar dele ser muito conhecido pelo Conan, ele escrevia diversos tipos de história, né? Assim, histórias de pirata, histórias de reis, de investigação paranormal, né? O Solomon Kane ali como caçador de bruxas. sim. Ele escrevia terrores também ali com a sua amizade com o Lovecraft e tudo mais. Então, assim, Sim. é uma das inspirações também no sentido de, enquanto escritor, de um cara que escrevia de tudo, sabe? Que buscava em outros gêneros ali alguma coisa que fizesse ele se despontar dentro das revistas que ele publicava, né? Então, acho que todo autor tem que buscar, assim, se aventurar, né, em gêneros diferentes. Foda demais. Sim, é uma experiência muito enriquecedora, né? E aproveitando o gancho que você me pediu para falar sobre alguns livros meus, eu gostaria muito também que, né, os outros autores falassem dos seus livros. Fiquei curioso pra caramba. O do Marcelo, a capa que eu mais gosto, cara, é o da coruja. Ah, cara, é o Relatos da Ruína. Eu não tenho nem mais aqui, porque assim, ele já esgotou tanto. E os que eu tinha, eu já, tipo, vendi, porque a galera pedia muito, assim. E esse foi um livro que a tiragem teve problema, a editora teve problema com a tiragem, então ficou bem esgotado, assim, bem faltoso. Mas ele é muito legal, a capa é da Leona Volpe, a mesma artista que fez a capa do Música Roubada, e ele tem aquela coruja de asas abertas, assim, meio biomecânica, assim, tem uma coisa toda bem... E ela colocou o detalhe, gente, que se vocês olham dentro da asa da coruja, é uma mão humana, assim, sabe? São dedos esqueléticos. Puta, ficou muito legal. É bem legal aquela capa. Marcelo, por favor, me fala que tem a versão e-book. Tem, todos tem na Amazon, todos têm e-book na Amazon, bem baratinho. Tem no Kindle Unlimited também, se você assina, dá pra ler de graça pelo Unlimited, é bem de boa pra achar. Eu te mando os links depois. E, Beleza. pessoal, o Edson, ele tem um quadrinho sobre um personagem que raramente a gente vê como um tipo de protagonista, um homem-rato. Uau, já gostei. Já gostei. Exatamente. Conta pra nós aí a premissa e o mundo, Edson. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Lançado independente, né? Em cores e tudo mais. Mas ele inicialmente foi lançado para ser parte do livro de cenário, né? Que é um cenário para se jogar RPG. E aqui tem algumas páginas do quadrinho que mostram. O quadrinho foi feito para mostrar um pouco sobre o mundo, porque é um mundo bem xenofóbico, né? Então, os humanos dominam o mundo e eles veem as outras raças desse mundo como criaturas, né? Então, o homem-rato ele sobrevive numa metrópole humana na forma de rato, porque ele não pode virar um homem-rato, porque senão ele é visto, né? Na forma de rato, ele se passa ali entre os outros ratos comuns, ele consegue se camuflar como uma criatura que vai ser expulsa, espantada de uma taverna, né? Até que um caçador de criaturas, que vende essas criaturas para arenas, né? Para jogos de arenas, utiliza com feromônios e coisas do tipo que ele compra de um alquimista para atrair este homem-rato e capturá-lo. E a história se desenrola daí, né? Quando o homem-rato é capturado, ele assume a forma de homem-rato e aí ele tenta fugir dessa sina que ele tem de ser vendido para uma arena e ser simplesmente uma criatura. E deixa eu falar, é o Homem-Rato com mais sarado que eu já vi, viu, gente? Com tanquinho e tudo, né? Pá! Tem que correr dos humanos. Tem que correr dos humanos, né, cara? Cara, Se mas você vive ali na fuga, você vai ficar todo traçado, é isso aí, pô. Não tem vida fácil. Bom, mas então... Edson, eu acho muito legal essa questão de produzir literatura, não só de entretenimento, mas literatura, ou seja lá em qual forma for, seja quadrinho, coisas que despertam muitas reflexões, porque eu acho que nós, autores, nós temos que atender a esse chamado, né, de estar levantando discussões, falando sobre questões muito problemáticas dentro da sociedade. Eu acho assim muito legal essa parte.
Então, e eu gostei muito da premissa de ser um homem-rato e ele ir para uma arena de gladiadores, né? E essa parte eu não Legal. sabia dos feromônios, do alquimista, pô, que também é uma boa pegada para você colocar numa campanha de RPG, né? Exatamente. Fica no quadrinho, não é explicado, fica subentendido, tá? Mas tem extras depois no quadrinho original que explicam como é que o caçador utilizou feromônios de uma fêmea para atrair a espécie macho, né? E ele vai e nunca, como ele não conhece outros da espécie dele, porque praticamente estão quase extintos, ele não sabe por que ele está sendo atraído e ele acaba sendo capturado. Ah, beleza. Então, pessoal, hoje aqui nós vamos falar do primeiro conto escrito sobre o Conan pelo Robert Howard, que é a Fênix na Espada, que ela está disponível, já esteve disponível no Brasil em muitas formas, em quadrinhos, né? Ela já teve primeiramente no Brasil pela extinta Unicórnio Azul. Quem tiver esse livreto me contata, por favor, tá? Esses livretos do Conan, que eles têm aquelas capinhas bem novelinha, né? Bem feinha, mas vale colecionar. E depois eles foram lançados pela Conrad, né? Nessa edição aqui, que eu gosto muito dela, eu acho ela maravilhosa porque ela tem as artes do Mark Schultz, que é o criador de Cadillacs e Dinossauros, né? E deveriam ser 3, mas só tem 2. A terceira parte só foi sair anos depois, quando saiu o filme do Conan com Momoa, mas é lá que a gente conseguiu a Hora do Dragão, a Guerra do Tênis. E recentemente ele foi lançado pela Pipoca e Nanquim, né? Numa coletânea. Este aqui é a primeira edição, então vocês vão ver que ela tá com a capa do Fezeta. Quem for procurar agora. Nossa, o Marcelo tá com ele também. Então, agora, quem for comprar, as capas estão com o Joe Cusco, né? Que também são lindas, mas o conteúdo é o mesmo. Então, e eu resolvi ler as duas, né? Para ver os diferenciais de tradução. E assim, gente, Pipoca e Nanquim, qualidade maravilhosa. A da Conrad é muito boa, eu também aconselho quem puder pegar esse aqui, mesmo que esteja um pouquinho difícil de achar. E eu gosto, assim, teve algumas escolhas de palavras mínimas que eu preferi a da Conrad na Fênix na Espada. E essa edição aqui tem uma coisa que não tem no Pipoca e Nanquim, que é a versão estendida da Fênix na Espada. Tá? Que a história que originou foi do Rei Cool, que ele foi o primeiro personagem. Ele foi rejeitado. Aí o Howard adaptou a história para um conto do Conan, né? Só que aí o pessoal falou, ó, dá uma encurtada. Então tem toda uma reunião de conspiração que ela foi cortada da história publicada, né? Mas aqui nesse da Conrad vocês encontram. E antes da gente entrar nos detalhes, né? Vamos lá, pessoal. Por favor, digam quais são as suas impressões da Fênix da Espada. Tá, eu queria começar porque assim eu acho muito foda e vou novamente falar como o Howard, ele era um cara admirável assim quanto escritor, porque ele não tinha medo de experimentar com novos tipos de histórias, com novos gêneros, ele não tinha apego tão grande assim ao próprio texto que impedisse ele de ouvir uma sugestão editorial e de pegar uma rejeição e falar assim, não tá bom para publicar, beleza, vamos fazer outra coisa. Então, assim, ele tinha o Keiku, que é um personagem que eu adoro dele, que ele tem umas histórias um pouco mais filosóficas, um pouco mais... Tem bastante ação, mas não é ainda igual o Conan, né? Ele não chega a ser aquela coisa do bárbaro feroz e tal. E por algum motivo lá, o Weird Tales não queria publicar o By This Axe I Rule, né? Que era o conto original. E ele simplesmente pega lá o conto e muda tudo. Agora isso é uma história do Conan e vai ser um momento que o Conan é rei. O Conan já foi de tudo, né? Mas a gente começa a ver ele como rei aqui, nesse primeiro conto. E ele vai lá e ele altera tudo. E assim, ele consegue fazer num conto que ele teve que mudar um bocado, teve que reduzir um bocado, você acabou de falar. É uma história muito completa, tem uma vibe... para ficar atual, assim, tem uma vibe Game of Thrones já, uma coisa de conspiração política, e tem, sabe, um conspirador dentro da conspiração, uma traição dentro da traição, e tem vários personagens, tem uma criação de mundo da Ereboriana já muito grande nesse conto. Então, assim, ele é um conto
que é um exemplo para qualquer um que gosta de fantasia, de como é que você constrói um mundo de fantasia, como é que você constrói uma história de fantasia de uma forma mais concisa possível, assim, tipo, não é um conto grande, é um conto curto, que tem muita coisa. Edson? E complementando, né, tudo que o Marcelo falou, é legal porque para quem vem do universo de Conan dos quadrinhos, quando você lê os contos de Conan, é um universo totalmente diferente, né? É um universo muito mais complexo, né? Já começa por esse conto que envolve política, né? Intrigas, e é legal que o Howard já traz o Conan como rei, né? E depois ele retrocede a história do Conan e começa a contar o Conan em várias outras vertentes, né? Quando ele é mercenário, quando ele vira capitão, então tem vários vertentes do Conan, e a primeira história, né, publicada dele é exatamente a que o Conan é rei, né? É claro, ele criou essa história para o rei Cru, né? E aí ele pegou e adaptou para Conan, mas criou o universo da mitologia de Conan, né? O Conan, rei da Aquilone, e assim, e a escrita de Howard, ela é extremamente atual, ela é extremamente excelente, a escrita dele, né? Eu li alguns contos do Lovecraft, né? São contos excelentes também, mas eu vi que o Howard, ele é um nível acima do Lovecraft, se você pensar da geração dos anos 30 ali que escrevia, né? Então o Howard realmente era um gênio assim, na escrita. E Denis? Com relação àquilo que você falou sobre as versões, eu acho que tem a questão do colecionismo. O cara que é fã mesmo, ele tem mais aquele colecionar, ir atrás do material, fazer os comparativos e tudo. Observando o mundo editorial hoje, a gente vê que há uma preocupação cada vez maior na questão da tradução, né? Você pode ver que hoje as editoras estão mais preocupadas em traduzir mais bonitinho, né? Entregar para o leitor um material muito mais próximo daquilo que o autor escreveu no original ali, né? Então a gente praticamente não perde muita coisa, né? Com relação a Fênix na Espada, cara, é aquilo que eu vou até complementar o que o Edson falou, é muito atual, né? Eu acho que se você pegar essa sinopse de, eu quero que você escreva uma história assim, com uma conspiração e tal, com um lance de feitiçaria, com uma batalha no final, dá para qualquer cara, você vai ter várias versões, mas o Howard era o Howard, né, cara? Eu acho que ninguém nunca escreveria uma história desse naipe com a força que ele conseguiu escrever, né? E tem uma questão muito dessa questão do Howard ser atual. Tem um trecho que ele fala assim: por que você não mata aquele cara que fica cantando aquelas canções de escárnio, aquelas coisas, né? Pô, o cara era a imprensa da época, o cara era o crítico da época, né? Ele fala, não, pô, a imprensa tem muito mais força do que qualquer rei, né? O menestrel. O Ele Reinaldo. vai, ele vai sobreviver muito depois que eu estiver morto, né? Ele fala isso. A minha história vai acabar, a dele não. E um pequeno adendo, gente, é que o Howard faz uma referência ao Reinaldo no Cidadela Escarlate, que explica como ele ficou louco porque o mago permitiu que o Reinaldo entrasse nos calabouços, né? Então, e só para fechar, né? Além de ser uma questão muito política, porque ele começa muito denso com todo esse quebra-cabeça, com toda essa conspiração, tem o que os fãs de Conan gostam, né? Aquele quebra-pau no final ali com muito sangue, com muita brutalidade. Tem. E aquilo em forma de macaco, assim, que o Howard adorava também, esses monstros meio, tipo, animalescos. Veja bem, e o final de tudo é tudo tão bem amarrado, porque o Howard ele cria todos os elementos e lá no final ele consegue amarrar todas as pontas, né? E inclusive justificar como ele consegue matar a besta. Sim. Né? Que faz toda a diferença ali no desfecho, né? Uma outra coisa que eu acho muito legal é que, por exemplo, na versão estendida, tem uma parte que o Conan tá falando com um dos amigos dele, que é o Conde Troceiro de Pontaine, que eu adoro esse cara, não sei porquê.
Eu adoro esse cara. Ele aparece neste conto e depois ele aparece no Hora do Dragão. Não sei se me corrijam se eu estiver errado. Que ele tá conversando ali, ele fala: O que, que você tá fazendo? Eu tô atualizando seus mapas. Para vocês, pro sul tá tudo bem, mas aqui pro norte. Aí ele vai colocando lá e fala: Pô, esses lugares, eu achei que eram só lendas. Aí o Conan passa a mão numa cicatriz no rosto, né? E sorri. E na edição estendida, né? Quando o Troceiro fala isso, ele vai lá e marca escreve assim: aqui existem dragões. E é uma referência que ele está fazendo ao Pregos Vermelhos, quando ele mata aquela criatura com a Valéria, que é a única vez, para quem não conhece, pessoal, a Valéria só aparece em um conto do Howard, que é o Pregos Vermelhos. O filme, no caso, foi um compilado de várias aventuras. Ah, foi. Tem até aquela parte da bruxa, na verdade, ele é um capítulo do Vermes da Terra do Bram McMore. Aquela parte da bruxa. Agora, uma curiosidade que eu tenho, eu gostaria muito de perguntar para vocês três, né? É assim, eu lá na década de 80, né, que eu consumia os produtos da Abril, o que me fisgou para Conan, tá, foi a capa. A Espada Selvagem de Conan, o que me arrebatou num primeiro momento foram aquelas capas, né? E eu gostaria muito de saber o que fisgou, né? Qual foi o fator que fisgou vocês para que vocês entrassem nesse mundo e começassem a consumir Conan. Posso começar, gente? Então, para mim, o Conan ele tem um significado especial porque ele tem uma memória afetiva. Porque é o seguinte, para quem é um pouquinho mais da nossa idade, assim, tirando, acho que o Marcelo. Pera aí que tá dando um retorno aqui. Pera aí. Não, eu acho que eu devo ser o mais tiozão da turma. Então, antigamente, né, à noite, a gente tinha a famosa sessão coruja, o corujão. E minha mãe, ela tinha um curso que ela fazia, né, religioso e tal, e eu ficava com meu pai esperando ela. E aí a gente ficava assistindo o filme. Aí teve uma hora que tava pra chegar e ia começar assim, agora, no Corujão, Conan, o Bárbaro, e começou, né, aquela narração, pam, 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 pam. E eu só assim, né, e era um filme muito violento pra um garotinho de 8 para 9 anos, né. E aí minha mãe chegou e meu pai falou, finge que você tá dormindo. Aí eu, né, porque eu já devia estar dormindo. Aí chegou e falou, não, eu vou ficar aqui assistindo o filme, depois eu ponho ele na cama, né. Aí ela foi e tal, não sei o quê. Aí ele falou, pronto, pode assistir, né. E eu assistia, então, tipo, teve aquela cumplicidade com o meu pai para assistir o filme. Teve aquele momento do pai e do filho sobre a montanha, né? Que eu achei, nossa, pô, que legal. Aí teve toda aquela sanguinolência e, porra, muita nudez que um garotinho não deveria estar vendo, né? Que eu me apaixonei pela Valéria. Naquele momento eu me apaixonei pela Shandal Bergman. Mais pra frente, eu já falei isso antes, ela carrega o diálogo do filme nas costas. O John Milius faz o storytelling, mas se é ela e James Earl Jones com as palavras, né? Então foi isso. Aí eu tinha aquele tio que comprava quadrinho e trazia aquela sacola com revistas, né? Então vinha Turma da Mônica, Tio Patinhas, aí vinha X-Men, Batman, e vinha umas revistas maiores, né? E entre essas revistas maiores tinha Chiclete com Banana, Striptease e Geraldão, coisas que eu não deveria estar lendo. E começou a vir Conan, né? E a primeira que veio, que é esta aqui. Que eu tava falando pro pessoal, né? Que é uma coisa que tentaram muitas vezes fazer, que era serializar, que era o Tesouro de Dranicos, né? Essa aqui é a capa do Earl Norton. Pra quem acha que conhece um pouco esse traço, realmente, ele fez as artes originais do He-Man e as capas dos brinquedos do Comandos em Ação, né? Então, no caso, é isso que me pegou no Conan. Depois eu descobri que era literatura, eu comprei os quadrinhos, quando eu consegui os livros, meu Deus, eu falei, esse é o meu autor, é o Robert Howard. Agora, Marcela? Cara, eu tava dando risada aqui porque minha história é um pouco parecida, assim, porque foi o meu pai que me apresentou o Conan por causa dos filmes, porque meu pai é, tipo assim, fã
de astros de ação. Assim, ele é fã de Schwarzenegger, do Stallone. Ele, não, você tem que ver Conan, você tem que ver Predador, porque o Schwarzenegger era isso, o Schwarzenegger era aquilo. Gato E da aí Chopa! eu via esses filmes e ficava, tipo, fascinado. O Schwarzenegger é legal, mas eu ficava fascinado com aquele universo, sabe? Os espíritos. O James Earl Jones sendo lá o Tulsa Doom virando serpente, com aquela trilha sonora, aquela parada. Eu fiquei muito, isso aí é um negócio que me pegou muito, assim, era moleque, também não devia, não tinha idade para ver, mas o pai sempre dá aquela permissão, né? Eu acho que é válido, entendeu? Se tem um adulto dizendo que pode, você pode. E muito tempo depois, na verdade, eu não peguei os Conan pelos quadrinhos. Eu sempre fui fascinado pela parte mais sombria, assim, então eu virei leitor do Lovecraft muito cedo. E pesquisando sobre Lovecraft, eu lembro, tipo, vi lá que, não, ele era amigo do Robert Howard, o cara que escreveu Conan e tal. Eu fui começar a ler o Howard pelas histórias de horror cósmico do Howard, tanto que minha história favorita do Conan até hoje é A Torre do Elefante. E aí eu fui ler o Conan só depois, assim, tipo, fui recuperar esse fascínio que eu tive pelos filmes depois, fiz um caminho meio atravancado, mas começou com o meu pai falando assim, não, vê esse filme aqui que você vai gostar. Eu acho que tem uma coisa no Conan que ele é muito icônico, né? É um personagem muito marcante, assim. Então pode ser o Schwarzenegger, pode ser o traço do Frazetta, pode ser, sabe? De qualquer encarnação que você coloque o Conan, ele é o Conan, né? Ele é essa figura que transcende a mídia, assim, qualquer mídia que ele tiver, ele é esse grande herói que faz de tudo, e que é de tudo, e que é selvagem, mas ao mesmo tempo é sábio, e que é, sabe, brutal, mas é inteligente, tipo assim, ele é essa figura. E ao mesmo tempo ele não é, tipo, aquele herói invencível, tipo assim, ele é um cara que você consegue ver que ele batalha pelo que ele vai conseguir, então você consegue se apegar, né, às histórias dele, é muito legal. Uma coisa que eu lembrei que você falou, que assim, uma das maiores referências do Lovecraft é chutar o do Crepúsculo, que ele usa um monstro específico do Lovecraft nesse. E no final, quando ele tá todo estourado, a menina chega, Conan, não sei o que, aí ele fala palavras que é icônica, garota, você não pode enfrentar o demônio e esperar sair ileso, né? E é isso que é legal, porque como você falou, ele se machuca, ele se fere, e como o Denis falou, Howard, Conan, todos os personagens são viscerais, né? É uma palavra que tá lá, né? A gente sente isso, né? Tá na essência, né? Edson? Não é muito diferente também, né? Primeiro eu sempre gostei de fantasia, de espada, feitiçaria, tá? E assim, Sessão da Tarde não tinha classificação de idade, né? Tava qualquer filme lá e a gente tava assistindo. E eu adorava Conan, né? Para mim, Tulsa Doom ainda é um dos maiores vilões do cinema, né? Com certeza. Inclusive, o ator que fez, né? Morreu recentemente, E ele faz a voz de Darth Vader também, que eu acho que é um icônico, né, do cinema. Então, são os dois melhores vilões ali já criados. Eu acho que é Tulsa Doom e tá no mesmo nível ali que Vader. E assim, assistia os filmes e gostava demais, né? E sempre fui amante dos quadrinhos. E eu herdei muitos dos meus quadrinhos meu irmão namorava com uma moça de São Paulo, e eu tinha uns 12, 11 anos naquela época. E a gente foi no casamento do irmão dela, né? Só para quem não sabe, eu sou do interior de Minas Gerais, tá falando São Paulo, o pessoal pensa que eu tô em São Paulo. Não, tô em Varginha, terra do ET. Né? Tem muita história para falar disso depois. E aí nós fomos para lá e ele tinha uma coleção de livros e de quadrinhos e ele ia mudar para um apartamento menor e a esposa dele falou, você escolhe os livros ou os quadrinhos. E aí ele falou, escolhe o que você quiser, pode levar, porque eu não tenho espaço para meus quadrinhos. E aí eu peguei a coleção do X-Men, meu irmão que me indicou, falou, pega X-Men e tal. Pegou Conan, e beleza. E o Conan é aqueles formatinhos da Abril, né? A primeira capa vem até com uma capa preta com relevo. E eu comecei a ler, e eu não gostei muito de Conan. Não sei se é porque eu não entendi ou por causa daquela... Tem que até reler de novo aqueles quadrinhos para eu entender como é que eles eram escritos, né? Mas naquela época eu não gostei muito e acabei abandonando o Conan. Eu só fui gostar de Conan, realmente, tirando o filme que eu gostava, eu só fui gostar da literatura de Conan lá em 2004, mais ou menos, quando a Mitos lançou aquela versão... Nascido no campo de batalha. Isso mesmo. Comecei a comprar aquelas edições, porque também que a capa chamava muita atenção, a arte colorida, né? Antigamente o Conan não era colorido.
E aí comecei a ler e eu falei, cara, que fantástico essas histórias aqui. As histórias iniciais, muitas são baseadas nos contos de Conan. E aí, logo em seguida, né, alguns anos depois, a Pipoca Nanquim lança os livros, com essas capas lindas também, né? E aí fiquei doido nesses livros, comprei a coleção e comecei a ler os contos originais de Conan, né? Daí para frente eu comecei a comprar coisas que, tipo a Espada Selvagem de Conan, que era lançada na minha época lá, mas eu não lia, né? Porque eu não gostava. E comecei a ler várias vertentes do mesmo conto, então eu estou lendo, pô, esse conto aqui eu já li umas 3 vezes já, mas é sempre uma versão diferente, no quadrinho é diferente do conto original, né? Tem questão de tradução, igual o Marcos falou aí também. E aí eu passei a apaixonar pela escrita de Howard, porque ela realmente é excelente. Denis? Não, rapaz, cada um, né, foi fisgado de uma maneira diferente, né? Mas eu fui fisgado pelas capas e aí quando eu comprei o primeiro volume, né, que eu me deparei com aquela... No primeiro momento, você compra pela capa e você se encanta, né, com a arte. Nossa, com certeza. E aí eu me deparei com aquela arte em preto e branco. No começo eu tive uma certa, tipo, tá, vamos continuar, vai, para ver onde isso vai dar. Mas aí, rapaz, eu me apaixonei pelo traço em nanquim dos caras, né? E como eu tinha falado para você esses dias, Marco, né? Eu tenho uma birra com o Barry Windsor Smith nessa fase aí, Cara, tá? muitos de nós Sabe? têm, porque quando a gente descobre o que Tanto que ele fez com essa história... aquele primeiro ônibus da Marvel, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Eu tenho uma vontade de fazer uma doação, sabe? Mas o que acontece? A Espada Selvagem, né? Ela foi desenhada por vários artistas e tudo, mas eu não sei se vocês vão compartilhar da mesma opinião que eu, mas o preto e branco, ninguém supera o Buscema. Né? John Então, Buscema foi um traço assim que ele consegue dar uma expressão eu... selvagem, meio animalesca, que faz com que a gente entenda que o cara é um bárbaro, né? É porque assim, os meus favoritos são o Buscema e o Ernie Chan, porque eu acho que o Ernie Chan tinha aquele negócio, toda vez que alguém tava gritando, ele fazia aquela baba na boca, né? Assim, eu achava isso legal. Mas um que eu cheguei a comentar com você, Denis, no nosso bate-papo, que você nunca viu, foi a arte do Alcatena, que é essa aqui, ó. Lindo demais também. Ó, Bonito, que ele né? fez 4 histórias do Conan, então 4 histórias do Conan são 2 edições do Espada Selvagem, né? Eu só tenho essa. Mas o segundo eu acho que você ia até gostar, viu, Marcelo? Porque ele tá resgatando uma princesa fugindo de uma fortaleza Vanir num barco. Aí tem uma tempestade, ele fica 3 dias amarrado ao leme, quando tá todo mundo embaixo, aí eles estão lá no norte, e aparece uma daquelas criaturas do mar de tentáculos bem Lovecraftiana, né? E aí o que o Conan faz? Pra eles conseguirem escapar, depois que teve um motim, ele dá os corpos dos amotinados, tá ligado? Pra deixar o bicho satisfeito e vai embora. E é uma coisa bem conesca. Ele fala, não, nem eu consigo matar isso aqui. Dá os corpos dos traidores pra ele e vamos embora, cara. Mas, pessoal, a opinião de Legal, mas vocês do ô Marcos, quadrinho. mas você sabe que a gente não se pega quando você... Pô, eu era uma criança na década de 80, eu era adolescente, né? Uhum. Então eu acho que eu não me prendi muito ao autor. Eu não sabia nem quem era Howard. Eu não prestava atenção nem no nome do roteirista, para você ter uma ideia. Nem quem era o roteirista, nem quem desenhava. Eu queria ler, eu queria curtir as histórias, né? Só que com o passar do tempo, você vai começando a prestar atenção nesses detalhes, É verdade. né? Então os caras colocavam lá roteiro do Roy Thomas e tal, baseado em alguma coisa ali. E mesmo sendo o roteiro criado pelo Roy Thomas, você sente que aquilo tudo exala Robert Howard, né? Uhum. Tanto que a adaptação, a novelização, eu não tô com ela aqui, ela tá guardada, não sei se algum de vocês tem aí fácil para mostrar. O Roy Thomas, a gente vê que ele respeita a essência do Howard, mesmo tendo que dar os pulos dele, né?
E eu acho que ele devia receber um pouquinho mais de carinho. E a novelização a gente ficou muito legal, porque a gente vê a ideia original do roteiro. Tem umas coisas ali que fala, mano, precisava de uma produção Senhor dos Anéis pra fazer isso, né? Não sei se vocês concordam. Se eu não me engano, foi o Roy Thomas que apresentou o Conan para a Marvel, né? Ele que trouxe a padronização mesmo. Cara, Se eu não não me sei, engano, foi ele. eu vou pesquisar, eu não lembro dessa. Eu acho que eu ouvi um podcast falando disso, mas eu estou na dúvida agora. Depois tem que dar uma Quem pesquisada. fala muito sobre isso é o Pipoca e Nanquim. O É, pessoal do Pipoca e Nanquim, eles fizeram uma pesquisa assim, bem animal. Né? o Alexandre, ele é, tipo, o maior fã. Se não fosse ele, eu acho que os caras nunca tinham colocado no Brasil. E a tradução dos livros do Howard pela Pipoca e Nanquim foi toda feita por ele, né? Então, Foi você toda vê feita assim por ele. tá num capricho assim fenomenal. Eu não conheço a história original, mas assim, você vê que a leitura flui, que não tem muita discrepância, né? Uhum. Tem umas pouquinhas coisas que é uma palavra ou outra que, por exemplo, na da Conrad, para mim funcionou melhor. Mas como eu vi o original em inglês, é uma questão de opinião, porque o Howard ele usava uma linguagem mais formal mesmo, né? Porque da época ele era, apesar dele ser um texano, tal, morar num local mais é, longe, o pai dele era médico, ele era uma pessoa bem instruída, ele gostava de ler, né? Então ele fala com a gente, né? Ele tem essa forma. E é coisas que se apresenta muito nos diálogos do Fênix na Espada, porque um dos personagens que eu achei que ele é um vilão, porque assim, gente, a gente tem o Totiamon nessa história, que é seria o arqui-inimigo do Reiku. E tem um outro personagem que é o Ascalante. O Ascalante, ele é um vilão inteligente, ele vai fazendo as tramas manipulativas, a gente tá tendo problemas na fronteira, por quê? Porque ele contrabandeou bebidas pros Pictos para deixar os caras e começar a mexer na fronteira. E os conspiradores são todas pessoas com motivos mesquinhos, né? Um quer ser comandante, o outro achava que devia ter esse posto, o outro tem descendência A questão do sangue nobre, né? do sangue nobre que o Conan não quis matar ele. Que eles me falam, o Conan foi um tolo por não eliminar todo mundo da linhagem real, né? E assim, funciona bem pelos conspiradores, né? E pelo plot twist, porque quando a gente encontra o Totiamon, ele perdeu tudo, ele foi roubado, ele perdeu o item de poder dele, então ele tá escondido. E o cara fala, ele usa aquele negócio da imprensa, ó, se eu morrer e um fulano ficar sabendo, ele vai abrir um pergaminho e todos os seus inimigos vão vir atrás. Cara, eu achei isso genial, porque normalmente a gente só tinha aquele vilão. E era isso, foi a primeira vez que eu me deparei com um cara que assim, tem o cara poderoso, tem os políticos, mas esse cara ele tá mexendo os pauzinhos assim de uma maneira genial. O que vocês Ele é acharam? o manipulador que usa as ambições dos seus coligados ali, então assim, ele tá... E é legal porque tem são camadas, né? Então, assim, o Ascalante manipulando ali aqueles nobres, um dos líderes da companhia mercenária, o Menestrel também, que tá ali contra o Conan, porque acho que o Conan roubou o poder de forma injusta e tudo mais. E ele fala, né, não, eles acham que eu sou servo deles, mas eles só estão fazendo a minha vontade. Então, assim, ele tá ajudando aquela conspiração a tirar o Conan, destronar o Conan para botar um conde no lugar, mas ele já tem o plano seguinte, que ele estava falando para o Totiamon, né, que depois a gente vai tirar ele e eu vou subir o poder, e assim, só que ao mesmo tempo o Ascalante subestima o Totiamon porque ele tá sem o anel, tá sem os poderes e tal, e assim, literalmente escravizou, ele fala isso, não, você vai sentir, né, meu chicote no seu lombo e tudo mais, assim, é super... E aí o Totiamon já tá planejando sua própria vingança, porque senão quando eu conseguir meu poder de volta, eu vou, sabe, eu vou descer o cacete aqui em todo mundo e tal. E é muito legal porque fica complexo, né, ele coloca um ponto curto. O Conan, ele não aparece no início, a gente começa a ver, né, o Ascalante, se você não sabe que é uma história do Conan, você vai ver, tipo, essa conspiração, você vai se interessar, porque ele fala de vários personagens, né, cada um com sua ambição, e ele, não, eu vou destronar o rei, você fala, pô, esse cara aqui, ele
pô, ele vai conseguir, né? Ele é um cara cheio de recursos e tal, ele é um cara que parece que tem tudo para conseguir isso aí que ele quer. E a história vai se desenrolando e é bem legal que você vê que o desfecho não é exatamente o que o Ascalante queria. Porque tem aquele momento que normalmente a gente tem o plot twist da jornada do herói. Esse é a jornada do vilão, porque a forma como o Totchamon consegue o anel dele, e aí é a vingança dele, pega toda a história que o Howard escreveu e joga pro alto em picotes de papel, eu achei genial. O que vocês acharam, Denis e Edson? É isso que eu ia comentar agora. A história, né, ela tem toda essa intriga, mas tudo dá errado exatamente quando o Totti encontra o anel dele e invoca a criatura para matar o Ascalante. E o Ascalante está lá para matar o Conan e a criatura chega, porque ele está quase conseguindo. O Conan está muito ferido, né? Ele vai conseguir, ele até fala, ninguém se importa depois, ele acha que os soldados estão vindo, quando a criatura entra, né? E ele fala, ninguém vai se preocupar depois de um rei morto, né? Aqui a criatura. Então, exatamente. Se a gente conseguir matar o rei, beleza, resolveu, porque ninguém vai mais se importar com o rei que está morto, né? Aí todo mundo vai esquecer isso. Só que aí a criatura chega e mata ele, né? E os seguidores deles todos saem correndo, fugindo. Denis? Gente, vocês jogam xadrez? Eu jogo. Eu jogo. Não, jogo contra a máquina, eu ganho 2 em 30. Vocês vão entender essa analogia que eu vou fazer agora. O Totchamon, cara, ele é um personagem assim, ali no meio daquela trama e tudo, que ele parece um peão. Sabe? Aquele peão, aquele mero peão que tá ali meio que vai para morrer no meio do caminho mesmo, sabe? Que a gente vai usar e é como um instrumento. Só que nessa história, ele é aquele peão que vai avançando, e quando você vê, ele chega lá na última linha, né? E quando ele chega lá na última linha, é o momento em que ele recupera o anel dele. Tanto que quando ele é tão decisivo, que se não fosse ele, o Conan tinha morrido nessa história. Sim, exatamente. Né? Pela intervenção do demônio que ele evocou naquele momento ali, se não fosse aquele demônio ali, ele teria morrido. Né? Porque ele já estava vencido, exaurido e tal, dominado, enfim. E aí o demônio ele faz toda aquela virada, aquele plot ali. E aí tem mais um elemento que é o elemento da Fênix na espada, naquele toco de espada que ele encontra ali, porque também se não fosse aquele feitiço que ele ganhou num sonho, né, que é aquela espada que se materializou ali quando ele apareceu na tumba de um feiticeiro ancestral, se não fosse aquilo também não teria dado certo, né, não teria funcionado. Então o Howard ele consegue amarrar todas essas pontas aí. Antes da gente falar da visão, né, do sábio, tem aquele momento, né, que é também aquele momento imprensa, como o Marcelo falou, que o Totchamon chega, que o Ascalante descreve todos os motivos dos conspiradores. Ele fala, mas e o Reinaldo, né? Ele fala, o Reinaldo eu admiro e desprezo ao mesmo tempo. Ele é um sonhador, né? Para ele vê Conan como o tirano sanguinário que tirou o poder, porque para os poetas, né, a perfeição está sempre na próxima esquina ou na esquina seguinte. Eu achei muito legal essa parte. Essa parte é muito legal. E aí, gente, o Conan tem uma visão de um sábio morto há 300 anos. O sábio fala, eu que lutei contra as serpentes de Sete por 3 vidas de um homem e tal. Ele fala, mas Conan, mas eu sou um bárbaro, um cimério, um estrangeiro. Por que você está vindo me ajudar? E ele fala, por paz, o império deve prosperar, né? Ele está no comando, você é o rei, então para ter paz eu estou te ajudando. E eu acho legal que na visão, quando Conan sobe os degraus têm a serpente de Sete, né? Por quê? Porque eu nunca entendi por que num templo de um deus bom, para alguém que foi, teria símbolos do inimigo, porque ele tá pisando no inimigo para chegar. Cara, eu achei isso genial. E o cara abençoa. A simbologia muito forte. A simbologia. O cara abençoa a espada do Conan. Aí quando o Conan, os conspiradores vão atacar o Conan, eles chegam lá, né? Eles não encontram um cordeiro a ser sacrificado, eles encontram um leão pronto com a espada, ele vai lá e a espada quebra, você fala, porra, quebrou a espada. Aí os caras lutando, tal.
e o Conan pega um machado da parede, pá, 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 e todo mundo se afasta, e aquele momento ele todo estourado, ele olha pra todo mundo, quem morre primeiro, tá ligado? Eu falei, porra. E ele, o Foda. que vocês acharam dessa... O que vocês acharam de toda essa pegada? Cara, eu preciso voltar um pouco no conto pra gente falar de como o Conan ele é apresentado, porque eu acho que é muito importante, porque assim, quando você fala, o sábio aparece, dá pra ele uma magia pra ele vencer a fera, tipo, você pode pensar que, pô, tá muito fácil, né, tipo assim, uma solução mágica e tal, mas você encontra o Conan, o conflito do Conan nessa história não é um conflito de poder de quem ele vai derrotar, porque ele tá no auge do seu poder ali, mas ele tá, tipo, infeliz, né? Ele tá conversando lá com o Trócero, e o Trócero falou que gosta. O Trócero é aquele amigo, né? Aquele cara que é seu parceiro, que tá do seu lado, pra você já ver isso logo na relação deles. Eles estão falando dos mapas, das viagens. E ele fala: porra, Trócero, eu queria ir pra Nemédia com você, cavalgar, matar gente. Eu gosto disso, eu gosto de violência, eu gosto de. Sabe? Esse negócio de ser rei. Porra, quando eu peguei aquela coroa, que eu matei o rei, peguei a coroa, tipo, era o meu maior sonho, e agora, tipo, eu não tenho mais nada. É chatíssimo ficar aqui mantendo o poder, eu só queria conquistar. Ele próprio está insatisfeito com o que ele fez para a vida dele, né? Então, assim, o conflito dele não é um conflito do cara que quer mais poder. Ele é o cara que conseguiu o que queria e agora ele está descobrindo que não é bem assim, né? Ele está descobrindo que a vida tem mais e que você ser rei é um saco, você tem que ficar lidando com gente querendo te abajular de um lado, te apunhalar do outro e tal. E aí ele vai ter o sonho, né? A gente vai vendo toda a conspiração se desenrolando. Ele tem esse sonho, ele também não entende, assim, pô, não, eu roubei essa coroa. Ele mesmo sabe, né? Tipo assim, por que você vai me ajudar? Você é o ancestral. Mas o sábio aparece justamente no momento que o Toshimon pega o anel, porque o sábio ele é o inimigo do Sete, né? Então ele surge para combater o Sete, porque o Sete vai retornar, porque o Toshimon é o servo do Sete, tudo mais. E aí o Conan ele se vê no meio dessa jogada. E o sábio dá a magia lá na espada, e essa magia é para matar a fera que o Toshimon conjura. Porque quando ele vai usar a espada no capacete lá do Acalante, tipo assim, ele quebra, não é nem do Acalante, é do outro general lá que tá, o capacete tá fechado, ele só descobre depois. Ele, tipo, destrói o elmo do cara, a espada quebra, ele, porra, vê que ele só estoura um elmo de aço com um golpe só. Mas você quer uma pancadinha de cara, ele é pouco forte, né? Aí ele, porra, minha espada quebrou, tal, ele vai, arranca o machado da parede e começa. E são 20 pessoas que entram pra matar ele e os 20 estão com medo, né? E o Ascalante fala, porra, só tem um cara, vocês não vão lá? É muito legal. A arte do Mark Schultz, né? E muito aí, foda. Edson? Isso aí que o Marcelo falou. O Conan, né, ele atingiu o objetivo dele, né, que é ser rei, e aí viu que, pô, eu cheguei no meu objetivo, e agora, o que eu faço? Ele gostava da conquista que ele tinha para chegar nesse objetivo. Quando ele atingiu o objetivo, ele viu que acabou ali, né? Mas, assim, o final do conta, igual o Denis falou lá no começo, que o conto, ele começa não muito com características do que a gente está acostumado a ver Conan, violência e tal, mas ele termina o último capítulo dele ali, né, que a gente pode chamar de capítulo, né, é exatamente a invasão dos caras no quarto do Conan, e o Conan já tá, ele nem terminou de colocar a armadura, fala que a armadura dele não tá presa do lado, ele não conseguiu colocar o elmo, e já tá esperando os caras pra... E aí, quem vai morrer primeiro, né? Quem morre primeiro? O Conan, meu Deus, ele já quebra a espada na cabeça do primeiro cara que chega ali, que ele parte. É um dos caras que tá com armadura, né? São dois só que estão com armadura completa. Uhum. E é o que me pega ali, eu falei, porra, ele quebrou a espada, mano, perdeu a magia, que é uma coisa que a gente vê que o Howard faz, então, né? Exatamente. E, aí, e a espada, a magia foi feita para matar a criatura, né? Tanto que ele pega um cotoco ele desce o machado na cabeça da criatura, né? O machado não causa nada, resvala, né? E aí a criatura morde o braço dele e tal, ele consegue rolar no chão, pegar o cotoco da espada, e quando ele acerta o cotoco, basicamente mata a criatura só com aquilo ali. Poxa, mas que dano que ele causou? Mas não, a magia foi feita para, exatamente, se a criatura fosse ferida, ela seria... Ela não é morta, né? Ela volta pro plano dela. Ela é banida. Ela é banida, né? Denis? Gente, vocês trabalham por conta? Alguém aí trabalha por conta? Você sabe? Não, você sabe que o Conan, ele tá meio injuriado, né? É tipo aquele cara que fala assim, cara, eu achei que
comprar o carro fosse difícil, mas manter o carro está sendo mais ruim, né? Porque tem que pagar IPVA, manutenção, não sei o que, sabe assim? Né? Então, é o tal negócio, conquistar a coroa, até que não foi tão difícil. O difícil é você manter ela. Putz, isso é muito político, isso é muito, né? E aí o que acontece? Eu perguntei para vocês se vocês trabalhavam por conta, porque quem trabalha por conta trabalha muito mais do que quem trabalha de empregado. Tá? O cara que está trabalhando por conta, você vê, o funcionário dele já foi para casa, está assistindo novela, está descansando, entendeu? Mas o cara que trabalha por conta, ele está deitado com a cabeça no travesseiro, mas o cérebro dele continua ali, trabalhando, pensando em todo o remanejamento para daqui amanhã, para daqui a semana que vem, para daqui o mês que vem, entendeu? Então, essa vida de rei é mais ou menos isso aí, né? Foi muito menos difícil, digamos assim, conquistar a coroa, mas está sendo muito mais difícil ainda você manter essa coroa. E pior, tá sendo muito boring, né? Tá sendo muito chato, maçante ser rei. Cara, como eu daria tudo para estar montado num cavalo e, sabe? E ele fala assim, e você não, como eu queria estar indo com você aí nessas tretas aí para estar matando gente, como, né, como o Marcelo falou, e tal. E se você pegar umas mulheres por lá, você pega umas mulheres lá por sua conta, tá? Não vai dizer que foi a serviço do rei. Não vai envolver uma esse diálogo. Foi legal. É esse papo que eu acho que me conquistou com o Troceiro, porque ele chega assim, não se preocupe, Conan, os mercenários estão conosco, e todo velhaco daqui até Portem te apoia, ele levantando o cara numa coisa, aí o Conan chega, agora, mas beija as mulheres por sua conta, não envolva o Estado, e cara, isso exatamente, é genial, né? Aquele papo de boteco, né? E tem um negócio muito legal também. Os dois brothers, assim, que tá lá, e o Troço ainda fala, né, não, quando você não pode ir, tem que ficar, tem assunto pra resolver, lembra que o Publius falou, tipo assim, ele dá um conselho, tipo assim, sua responsabilidade e tal, você vê que eles são amigos, pouca interação, mas ele estabelece, tipo, a parceria muito forte entre eles ali, é muito bem feito, sabe? É o brother dele. E nessa conversa tem um negócio muito legal, muito político também. Eles estão conversando ali, né, e ele fala, você se lembra antigamente, quando a gente conquistou, pareceu que foi tão difícil, mas hoje em dia eu vejo que não foi tão difícil a conquista para chegar até aqui, né, está sendo mais difícil agora. E ele fala que os inimigos dele antigamente estavam na frente dele, eles sabiam quem ia atacar, e agora ele não sabe mais, né. Exatamente, puta, cara. E uma coisa que eu acho muito legal no Howard é que ele sempre põe muito em cima da mesa essa dualidade de civilizado e bárbaro, né? Porque as regras da civilização e as leis da civilização, elas são muito subjetivas, como são até hoje, né? Muitas vezes a gente fala que o certo e o errado, mas para o bárbaro ele tem um conceito muito próprio, muito particular de certo e errado dele, né? E a vivência também, porque ele vê assim que ele é um rei ali, ele está na posição de rei, mas o instinto bárbaro dele continua ali, ou seja, ele não vai ser pego de calças curtas, dormindo, né, de pijama e touca na cabeça, né, sabe? Então, quando os caras chegam, ele não vestiu totalmente a armadura, mas ele está preparado. Ele sabe que tá uma treta estranha acontecendo ali dentro do palácio. E eles falam, né? São muitos, mas eles têm aquela nuance de civilização, mas ele não. Ele é um bárbaro. Né? Ele é um homem selvagem, praticamente. Né? E ele mesmo fala que Conan nunca foi um lutador defensivo. O bárbaro sempre ataca, né? É uma resposta. O que me fascina nesse personagem é isso, né? Essa nuance muito testosterona, né? Exatamente. Ele fala assim, eu sei que a quantidade numérica é maior e eu vou morrer, mas antes de eu morrer eu vou levar o máximo possível de inimigos. Exatamente. Você vê que não tá fácil para ele em nenhum momento. Ele é o grande herói, ele tá no auge, ele tá no máximo, mas é simples, assim, ele tá preparado, mas ele não consegue vestir a armadura completa, ele é só um cara, é só uma pessoa. Entendeu? Você consegue, ao mesmo tempo que você vê como ele é fodão, como ele é forte, preparado, capaz,
tipo, ele tá em perigo de morrer, né? São 20 pessoas vindo atacar ele, ele tá ainda se vestindo e tal, ele vai lá, a espada quebra, tem toda uma série de dificuldades que são colocadas, né? E essa coisa que o Howard fazia da civilização, que ele criticava muito, né? Ele sendo um sujeito do interior do Texas e tal, e ele via as pessoas das cidades grandes, ele até brincava com o Lovecraft, porque o Lovecraft era muito empoladinho, né, aquele cara da aristocracia, e ele ficava falando, não, porque tipo, aqui no campo a gente resolve as coisas na bala, entendeu? A gente resolve tudo, sabe, com a força dos nossos braços, e não sei o quê, não tem essas regrinhas de vocês da cidade. Ele tinha um ressentimento muito grande, ele via a civilização moderna da época dele como esse espaço meio onde a individualidade era suprimida, onde o esforço honesto era passado para trás, onde a burocracia impedia. Então ele tinha e ele colocava isso num bárbaro que vira rei e se incomoda como o reino dele é cheio de gente mesquinha, tal. É muito legal. E assim, agora que a gente está chegando pro final do conto, tem uma coisa. Em ambos os contos eu consegui verificar no papelete do Unicórnio Azul, porque no texto original em inglês está nisso, que ele fala assim, quando os caras chegam, ele tá ferido, eles falam assim, tragam os sanguessugas, e sanguessugas é uma referência medieval para curandeiros, porque eles usavam sanguessugas, e é raro a gente ver isso em texto, normalmente o pessoal fala curandeiros, né, alguma coisa assim, cirurgiões reais, alguma coisa dessa pegada, e eu mesmo, em questão de cultura pop, eu acho que eu só vi uma vez ser usado sanguessugas, tanto na tradução quanto no texto original, que foi naquele filme, não, Edson, a Espada e o Feiticeiro. No comecinho, quando o filho do rei chega, tragam as sanguessugas. E eu lembro que na época eu achei isso estranho, né? E eu achei legal que mantiveram isso, mesmo você estranhando um pouco, porque aí você dá uma pesquisada e fala, porra, sanguessugas, né? Eu achei isso meio... que para vocês foi natural, ou vocês também tiveram que dar uma corrida atrás do sanguessugas? Eu já conheci o termo, mas eu lendo ontem, na hora que ele falou sanguessuga, eu falei, sanguessuga, pensei na criatura, né? O cara tá sangrando, pra quem vai colocar? Não, são os curandeiros que pediu pra chamar. Então... É uma referência à prática de sangria com sanguessuga, né? Que até, sei lá, 1800, a medicina achava, tipo, não, todas as doenças é porque o sangue está com algum desequilíbrio, a gente precisa drenar um pouco, aí você pega a sanguessuga que drena ali sem causa dor e tal, e eu acho muito legal, porque é muito nojento, eu adoro coisas nojentas em histórias de fantasia. Na minha tem várias, mas tipo assim, eu sabia porque eu só fui ler um pouco depois, então já tinha visto isso em outros lugares. Para você ver a ignorância, né, que nós vivíamos antigamente, porque você pega um bicho nojento ali, quanto de infecção, quanto de micro-organismos não deve ter, né? Você vê em Drácula mesmo, tem umas transfusões de sangue, o pessoal não sabia nem o que era fator RH, né? Você tá certo, falou do Drácula, da questão da transfusão de sangue. Quando começaram a fazer transfusão de sangue, falaram, é arriscado, a gente não sabe porque às vezes dá certo e não dá, né? Mas é o tal negócio, a gente consegue ver através desses contos que eles puxam muito da realidade, né? Eles trazem muito da realidade para a ficção. E esse choque que a gente sente, esse impacto que o leitor sente ao se deparar com a ignorância deles, né, naquela época, sabe? Então é muito legal isso, né? A questão da sanguessuga, cara, como que a gente pode imaginar que os caras usavam sanguessuga para drenar o sangue de alguém? Um negócio nojento, periga dar uma infecção brava aí, o cara morrer de um negócio que ele nem sabia. Você de repente até sarava alguma coisa e criava um problema novo, né? Sim. Mas tem práticas que a gente vê que até, né, se vocês forem ver, pessoal, no filme do Gladiador, quando o Maximus é ferido, ele acorda, ele tá com umas larvas aqui, né? E isso foi usado por muito tempo e até em técnicas de sobrevivência para soldados em locais inóspitos, tá com uma infecção, vai numa árvore, pega uma podre, vai ter larva, ela vai comer a pele infectada, tem chance de sobreviver. Em teoria, ela limpa o ferimento, né? Ela come a carne tá podre. Exato. Aumentava talvez a chance ali, sabe? Tipo, é um negócio que não era garantido, mas era melhor que você não fazer nada. É alguma coisa.
E assim, é legal porque a era iboriana, né, é esse passado mítico da Terra, né? Então, assim, a gente está vendo quando ele viveu na nossa Terra, mas é nesse mundo onde ele traz elementos de Império Romano, né? Porque tem lá o Senescal de não sei o quê, tem condes, então tem uma estrutura nobiliárquica, tem os Sete é um deus egípcio, né? Tem uma coisa, sabe? Tem de vários, ele vai puxando de várias culturas, vários povos. Os Vanírios, os Aesírios, ele está trazendo mitologia nórdica, transformando em povos humanos também. Tipo, tem toda uma mitologia que ele cria de vários pedaços da história que vai costurando ali, vai fazendo aquele mundo rico e tal. Eu acho muito legal. E ele traz elementos culturais tanto mais avançados quanto menos, né? É bem interessante. Outra coisinha que vale a pena a gente mencionar, gente, é que quando o Conan está explicando sobre Vanires e Anesires, ele explica sobre a terra dele, a Ciméria. A melancolia. E ali, para quem conhece a história do Howard, a gente percebe os elementos da depressão dele, né? Naquele pequeno texto, a minha terra era uma terra de melancolia, sem futuro, tal, sobre Kron, dar habilidade para o homem de matar, tal. Eu acho que isso é muito para quem tem um conhecimento mais do Howard. É legal que nesse pequeno trecho a gente percebe a depressão dele, né? Mas até porque o Conan, ele é um pouco do que ele via, né, como ele mesmo, né, um cara que lutava forte, né, que ia contra o que a sociedade queria, então ele se via muito. E só um adendo aqui, tá falando das tecnologias aí do sanguessuga e tudo mais, mas era a tecnologia que as pessoas tinham naquela época. Então, os médicos ali, eles tinham esse conhecimento. Se daqui 500 anos o médico olhar para trás, eles vão olhar para as nossas técnicas e falar a mesma coisa. Caramba, os caras faziam isso, não é possível. Então, quando a gente chega no final do conto, e o Conan matou a criatura morreu, ele tá lá caído, aí que chega a cavalaria, acordou todo mundo no palácio, papapá, e os caras falam, esse é o fulano, esse é o fulano, nossa, esse cara é um criminoso famoso, tal, e o Conan fala, aconteceu tal coisa, e é uma coisa que o Howard faz Me dá um vinho. que o Howard faz muito bem. Em outros contos, um outro exemplo é a filha do gigante do gelo, que fala, o rei tá louco, ele tá delirando, tal. Mas quando o pessoal investiga, que é uma coisa que em outros autores falam, foi um sonho, deixa meio assim, pro pessoal não acreditar. Não, a prova tá ali, não é uma prova sutil, tá ali, é uma coisa que jamais poderia. E o pessoal fica louco e corre, meu Deus, o rei realmente foi visitar. Eu acho isso muito legal, porque depois de tudo isso, o cara fala, porra, você tá sonhando, né? Não, te deram uma cacetada na cabeça. E o Howard não, ele vai do outro que fala, não, isso aconteceu, tá aqui a prova, e o pessoal não tem como negar. Né? Como é que foi para vocês o final do conto, assim? Nessa parte eu gosto muito, que, tipo, quando, ninguém acredita, ele começa, não, porque veio um monte de gente aqui, um monstro, não sei o que, os caras, não, ele toma uma pancada, a gente tá delirando, tal, ele, não, eu conversei com um sábio fulano, ele dá o nome do sábio e não sei o que, e aí um sacerdote que lá e fala, meu senhor, calha a boca, não fale sobre isso, tal, e aí ele olha pro sacerdote, quem é você? Eu sou o rei, você tá mandando calar a boca, você tá maluco? Aí o cara, não, me perdoe, mas é porque isso é um grande segredo, não sei o quê. É tipo assim, o sacerdote, não, isso que ele sabe não era pra ele saber, sabe? Esse sábio é um segredo guardado, não sei o quê. Então, não, realmente, ele sabia alguma coisa, ele não tá maluco. Ele tá falando a verdade e tal. E aí eles vão investigar e vem a forma da criatura lá, gravada no chão, né, e tal. É muito foda. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei torcendo para a criatura ter deixado uma marca no chão. Na hora o pessoal começa a duvidar do Conan, né? Não é possível que a criatura deixou uma marca no chão ali quando ela foi embora, né? E uma coisa que eu fiquei pensando, velho, é uma mancha que jamais poderá ser tirada. Eu falei, cara, o que eles vão fazer? Eles vão trocar o rei de quarto e selar aquilo ali? Porque fica aqui na cabeça, né? Você fala, se fosse ter uma sequência, o quarto do rei foi purificado e a porta selada para nunca mais ser aberta, alguma coisa assim, tá ligado? Bota um tapete novo, pô. Bota um tapete por cima. Bota um tapete com o símbolo de Mitra em cima. Pronto. Cara, eu tenho muita coisa para ler aqui. Eu falei pro Marcos, né, que tem muitos autores que falam, pô, dá uma olhada no meu livro e tal. Então eu tô muito dividido entre o que eu quero ler e o que as pessoas querem que eu leia, né? Uhum. Mas eu tenho muitos amigos assim que eu baixo os e-books deles, né? Eles falam, não, tal dia vai estar na Amazon lá gratuito. Eu falo, não, eu quero baixar a versão paga e tal.
porque é uma forma da gente estar fazendo a roda da literatura girar, né? Uhum. E apesar de toda essa pilha de leitura que deve estar enorme dentro do meu Kindle ali, reler Howard é sempre muito bom, cara. E vocês me fizeram reler, né, esse conto. Porque, assim, é muita coisa. O universo é muito vasto, né? Então, eu falei, não, já que nós vamos debater sobre esse assunto, eu vou dar uma revisitada, né? E foi muito bom, cara. É uma coisa, assim, que você revive aquela experiência. É como você reassistir um filme muito bom, né? Essa foi a sensação, né? E quanto ao desfecho ali, é como o Marcelo falou, o Howard põe uma testemunha que dá credibilidade para o que o Conan fala, né? Então, essa testemunha é a chave, é aqui que vai atestar que o rei está falando a verdade, que ele não está pirando, né? Uhum. Cara, é uma coisa que o Howard faz, ele faz em diversas vezes. O que sempre vem na minha cabeça é o Filha do Gigante de Gelo, que é uma das minhas histórias favoritas, porque ele tá, de novo, começa quando tudo foi pra merda e tá só o Conan, né, gente? Não vamos entrar muito em detalhe, mas o Filha do Gigante de Gelo, que é o que tá na capa da primeira edição aqui do da Conrad, que é uma arte maravilhosa, né? Então, mas esse pra mim, assim, como sempre foi uma surpresa. Quando eu li, eu falei, peraí, ele é rei? Como assim ele é rei? Então, a primeira história começa com ele rei, conspiração, inimigos fantásticos, um plot twist que você não espera, um vilão que você espera saber mais. E, gente, se vocês querem saber mais do Totiamon, já vou dar o spoiler, vocês têm que ler Reiku, que ali ele é muito presente, né? E você tem tudo esse coisa, você tem temos a magia, a conspiração, a testosterona, que é o que fala com a gente não pode deixar falar nisso, porque não existe uma frase que mais mexe com a sua selvageria bárbara, no seu instinto, que é o cara contra uma parede falando quem morre primeiro, né? E o final é uma história para mim fechada, é uma das minhas favoritas, e te conquista, que nem eu falei, o Troceiro me conquista por causa do Papo de Boteco, e ele é um personagem que ele aparece agora e no Hora do Dragão, acabou. Cara, como o Edson falou, né, que ele sabe que de repente ele não vai sobreviver, mas que ele vai levar um monte de gente com ele, né, o máximo de gente com ele, sabe? E ali, naquele momento crítico que ele está acuado contra a parede, né, o Howard fala assim que ele é como um tigre que está moribundo, mas que ainda consegue matar. Né? Então, cara, são umas frases muito fortes, né? Uhum. A questão da cronologia também, vocês que escrevem, eu acho que vocês vão se identificar muito com essa ideia, tá? Eu tenho para mim que o Howard, ele tinha já dentro da mente dele o universo, o Howard verso lá estava todo construído. Só que as histórias elas vêm aos poucos, e eu acho que à medida em que ele ia tendo os insights, ele ia escrevendo, né? E como ele ganhava por conto publicado, né? Então foi muito, eu acho até que foi muito cômodo ele não colocar numa sequência lógica como as editoras estão fazendo hoje, né? De pegar os ônibus e colocar primeiro a história da onde ele nasceu no campo de batalha e vai indo até ele ser rei. Não, eu achei muito legal essa questão da liberdade dele criar as histórias em várias épocas diferentes, porque isso deu uma liberdade tão grande dele criar sem precisar ficar se prendendo a uma linha temporal. Eu acho que vocês devem se identificar muito com isso, porque a ideia, ela não tem hora para chegar, né? Ô, Denis, eu sou escritor de cenários, né? A maioria escrevo histórias, mas eles estão dentro de um cenário criado. E eu uso muito isso. Olha assim, eu tenho cronologia, tá vendo? Então, as histórias, elas estão formadas, mas é isso que você falou, elas estão conceituadas, mas elas surgem em momentos diferentes. Exatamente. E aí você consegue criar aquela essência de uma forma
mais macro, né, em um momento. Porém, ela já está toda criada, né, na sua mente, e aí você vai só pincelando, de repente você cria alguma coisa, te dá uma ligação com uma coisa que é lá atrás, uma coisa que é lá na frente, e essas histórias vão surgindo e vão costurando esse retalho que você já montou, que está pré-montado, né? Então, acho que É muito Howard isso, né? Marcelo? Cara, é muito legal isso dele ter criado esse universo sem uma âncora, né? Sem um negócio que deixasse ele, como você falou, preso a ter que fazer capítulo a capítulo, contar a história do Conan se desenvolvendo, tipo, e para ele, como escritor, a estratégia de publicação, o mercado editorial do local e da época que ele vivia, era muito necessário que ele fizesse histórias que funcionassem sozinhas e que funcionassem de várias formas. Então, o Conan, ele passa por várias encarnações, ele é rei, ele é pirata, ele é ladrão, porque ele tinha que vender para as revistas, e às vezes não, as histórias de pirata estão mais em alta, então vou escrever uma história aqui, vai ser o Conan, então não, vou fazer uma história mais de um salvamento de uma princesa, também que era uma coisa que a Howard Tales gostava muito de fazer, então colocar monstros muito bizarros, também vou fazer uma história. Então, assim, ele ia construindo esse universo, e ele não tinha só o Conan, né? Ele tinha o Bran McMorn, ele tinha o Rei Ku, ele tinha o Solomon Kane, ele tinha outros personagens que não chegaram ao status que esses outros têm, né? E ele ia alternando, intercambiava uma história com a outra, um mundo com o outro. Ele tinha esses universos na mente dele, mas ele não tinha uma obrigação e nem um senso de autoimportância que todo escritor tem que ter ego para querer escrever. Isso é uma realidade aqui inegável, que a gente tem que ter muito ego para você querer escrever um negócio e querer que outra pessoa leia. Mas ele tinha uma capacidade de dizer assim, não funcionou assim, então vai ser de outra forma, não funcionou agora, a gente vai fazer de outro jeito. E aí ele pegava uma história do Conan e transformava no do Rei Ku, pegava uma história do Rei Ku e transformava no Conan, do Solomon Kane, e aí o resultado final, eu acho que não foi nenhuma coisa que ele pensou, tipo, a história do Conan começa assim, vai assim. Eu acho que ele, como você falou, a história vai vindo para ele, foi vendo que foi funcionando, e tanto foi assim que ele fez muito sucesso, porque ele ia sempre atrás do que ia funcionar. Então, se uma história era rejeitada, ele, mas mudava a história do Conan para que o Conan estivesse fazendo outra coisa naquele momento cronológico ali, para tentar emplacar uma nova história. E no final, a gente que vai fazer essa arqueologia de remontar, porque o negócio deu tão certo que a gente quer saber como fica na ordem exata, né? Mas a real é que, para mim, a melhor ordem é ler na cronologia que ele escreveu, porque aí você vê a escrita melhorando, né? Você vê aquela ascendência, que já começa muito bom. Esse conto é muito bom, tipo, é muito atual, todo mundo já falou isso aqui, tipo, é um negócio que, assim, não tá... Você pega uma história do Game of Thrones e não tá longe, entendeu? É muito próximo, assim, uma coisa que hoje faz muito sucesso. Deixa eu só falar, gente, uma coisa que eu lembrei é que o Troceiro, ele também aparece no Cidadela Escarlate, né? Uma coisa que o Marcelo falou, que ele recicla, e realmente, gente, ele recicla. Se vocês lerem os contos do Conan, na ordem que eles foram publicados, quando vocês chegarem na Hora do Dragão, a Hora do Dragão era a paixão do Howard, era o primeiro livro mesmo, a novela do Conan, que infelizmente a Weird Tales, eles não quiseram publicar de uma vez só, foi em 4 partes. Depois que o Howard faleceu, eles publicaram, foi publicado compilado. A Hora do Dragão, vocês veem o Howard reciclando os melhores momentos do Conan. Então, porque ali você tem coisas que você fala, aqui tem uma coisinha da Cidadela Escarlate, né? Aqui tem uma coisinha do Vale das Mulheres Perdidas. A gente encontra um pouquinho de cada coisa. Tanto que tem uma hora que ele vai num cara lá, que era um antigo associado de quando ele era pirata, e fala, eu era conhecido como Amra, o leão, que é uma das pouquíssimas, porque tem um conto inacabado que falam disso dele, né? E ali é a única história finalizada que é falado, eu fui chamado de Amra o leão, né, quando ele era pirata. Cara, dá saudade de tudo isso, hein, meu? Pô, dá, mas com o tempo, agora que reacendeu a chama, você vai reler. Pessoal, antes de eu seguir para a finalização, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Não? Cara, já que ninguém falou, eu já vou continuar aqui nos elogios imensos ao Robert Howard. Ele é um escritor que precisa ser
retomado. É claro, tipo assim, também não vou deixar ele livre de críticas. Ele tinha as suas falhas, ele tinha falhas que eram exacerbadas pelo mercado editorial da época. Ele foi criticado pelas leitoras mulheres, entendeu? Grupos feministas criticaram a postura dele em relação às mulheres, mas a Weird Tales pagava mais se você colocasse uma mulher seminua na sua história, que eles faziam uma capa com a mulher seminua, vendia mais, eles pagavam o dobro. Então, assim, ele meio que fazia para vender, mas depois ele foi ouvindo as críticas e foi melhorando. Eu acho que ele, como autor, ele precisa Essa é a capa estudado. original do Weird Tales. Não tem nada a ver com a história. Tem uma mulher seminua aqui, mas não tem nada a ver. Tanto que aqui o Conan, ele tá parecendo mais o John Carter, né? Tá, não sei, tá? Nem é o Conan, né? Só, tipo assim, a primeira história ele não tinha ficado icônico ainda, então bota uma capa assim, chamativa. E ele transitava-se por todos os gêneros, ele fazia faroeste, ele fazia ficção histórica. Tem o Sombra do Abutre, tipo, a minha história favorita dele. Meu Deus, eu tenho a edição aqui da Arte e Letra, que é maravilhosa, sabe? Ficção histórica, bem pesquisada, o Cerco de Viena, a Red Sonja lá, que não é a personagem dos quadrinhos, é uma personagem diferente, é uma personagem melhor, na minha opinião. Enfim, é um cara que todo escritor devia olhar e falar assim, pô, esse cara aqui, ele era comprometido com o que ele fazia, ele amava escrever, e ele não tinha firula, ele não se achava melhor que ninguém, ele fazia um negócio que não, isso aqui é o meu trabalho, e eu vou fazer o melhor trabalho possível, e se der errado, eu vou fazer de novo até dar certo. Então, assim, você tem que ser cantar os louros dele para todos os escritores assim, de fantasia. Muito bom, muito bom. Mais alguém, galera? Eu só queria completar o seguinte. Uma vez, numa conversa de boteco, né? Sentado assim, alguém comentou do filme Conan e tal. Claro, jogou a sementinha pra mim, né? Filme Conan, o filme é excelente e tal. Só que a pessoa, assim, só conhecia o Conan e ela não sabia nem quem era Howard, né? E aí eu digo isso para todo mundo. Se você gosta de ler, só conhece o Conan por filmes ou quadrinhos, você tem que ler os contos do Howard, né? Porque é uma escrita realmente muito diferente, como todo mundo já disse, muito atual, né? Como o Marcelo falou, tem os problemas, né, de escrita dele da época, até pela época que vivia, pela sociedade que vivia, só que isso não tira nenhum mérito dele, né? Os livros são excelentes. Muita gente fala, os livros são preconceituosos. Eu não acho isso, tá? Eu acredito que a forma que ele escreve tem muita testosterona, realmente, né? Tinha que ter mulher pelada, porque, principalmente na época, tinha que ter... Se você pegar os filmes dos anos 90, todo filme tinha cena de sexo, os filmes. Por quê? Porque vendia, né? Os caras queriam colocar aquilo ali, então, se fizesse parte da história ou não, tinha essas cenas. Né? E isso não tira o mérito do filme, né? Porque era obrigado pelo estúdio e tudo mais, não era às vezes, o autor que estava colocando aquilo ali ia fazer a parte. E assim, os contos, para quem gosta de literatura, não sabe quem que é Howard, só conhece os filmes de Conan e os quadrinhos, procure. Na internet você encontra, porque hoje é livre, né? Já caiu em domínio público, então você encontra os contos dele facilmente. E, assim, propaganda para pipoca aqui, não estamos ganhando nada com isso, mas esses livros aqui são lindos demais, muito bem feitos, muito bem produzidos, né? Então, vale a pena, são 3 livros da coleção, vale a pena você tê-los aí. E a dica para o colecionador fanático, gente, cada um do Pipoca Nanquim vem com um marcador que é uma espada dos filmes. Eu plastifiquei a minha para não perder. Eu tô com as minhas aqui também. Eu plastifiquei para não perder. E um detalhe, né? A capa, ela é um acetato, né? Então você tira, porque o desenho não tem que capricho. Nada, né? Essa guarda-capa aqui é sacanagem, viu? Mais editoras tinham que fazer isso aqui, é muito legal. E aqui, ó, galera, vocês vão ver, essa é a espada da Fênix na espada na parte de trás do livro, estão vendo? Bom, e o anel, né? Tem o anel do 7 e a espada. Exatamente. Então, pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês por participarem. Eu pretendo continuar, né? Eu sei que nem sempre todo mundo pode participar. Espero que o Denis continue lendo, agora que reavivou o fogo, né?
pelo Howard. E quando a gente retornaremos com a Cidadela Escarlate, que é Bacana, uma bacana. das histórias mais, que todas são legais, mas a Cidadela Escarlate tem muitos elementos de horror assim, diretos, né, físicos, né? E a gente tem algumas referências a uma vida passada do Conan como pirata também, né? Porque não vamos dar muito spoiler, mas eu espero que a gente possa retornar para falar. Gostaria de agradecer a todos vocês por participarem deste Não, momento gente Espada e que Feitiçaria, né? eu que estou muito feliz de estar com vocês aí. É, porque a gente sabe que agora Denis mora no Japão, já são 10 horas da noite no Japão. Daqui a pouco ele tem que dormir, deve estar morrendo de fome, coitado, gente. Mas é isso. Não, imagina. Muito obrigado por vocês por participarem. Espero que a gente possa continuar. E é isso, galera. Então, esse é o MP Neves, o Edson, o Denis. O contato deles vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu sou o Marcos. Esse foi um episódio conesco da Toca do Aventureiro. Até a próxima.